que tem um viés mais preventivo, que são as medidas em meio aberto, a prestação de serviço à comunidade, né? A liberdade assistida, porque o sistema é muito premido, e eu tenho vivenciado pessoalmente essa experiência, que nós temos participado aqui de todas as reuniões, pessoalmente, eu, comandante-geral da Polícia Militar, o doutor Silton, chefe da Polícia Civil, nas principais regiões do Estado, sobretudo aquelas que têm os piores números em termos de crimes violentos e de homicídios, e a participação, infelizmente, desses adolescentes nas duas pontas, engrossando essa estatística, ela tem sido cada vez maior, né? Ou o adolescente como autor desses crimes graves, homicídios também, e muitas vezes também, em percentual cada vez maior, também como vítimas. E sofremos uma pressão muito grande das municipalidades, das instituições, simplesmente para que se procure, se viabilize recursos, se construa cada vez mais unidades para internação, mas não há qualquer outra medida, até por parte dos municípios, e muitas vezes eu tenho visto, até em municípios de médio porte, aí de 50 mil, 100 mil habitantes, que os próprios prefeitos, eles participam conosco. A gente faz uma reunião fechada na parte da manhã, toma todas as decisões, deliberações, e à tarde uma reunião aberta em que as instituições que não estão voltadas propriamente à repressão participam, o prefeito, as entidades comerciais, etc. E muitas vezes os prefeitos até desconhecem mesmo e acabam pactuando conosco nessas próprias reuniões a implementação de convênios para medidas em meio aberto, mas até desconhecem a existência da possibilidade de manejo dessas medidas. Então, não podemos ficar premidos somente com a possibilidade de, na ponta final, recolhimento desses adolescentes, né? Porque aí esse processo a possibilidade de ressocialização desses adolescentes, que já não é fácil, até pelo o processo vivenciado atualmente, né? De uso de drogas cada vez mais complexas, né? Cada vez mais perniciosas, esse processo de operação, todos nós aqui, sobretudo aqui, que somos os operadores da área, sabemos que ele é muito difícil. Então, a prevenção também nessa área das medidas socioeducativas tem sido, para nós, pelo menos, uma preocupação muito grande. Uma outra vertente que, em Minas Gerais, foi muito bem desenvolvida e está ainda no âmbito da nossa secretaria, são as medidas efetivas de prevenção. Nós temos uma coordenação especificamente voltada para esta área, com até anualmente com a previsão orçamentária razoável de dispêndio de recursos, que possibilitou ao longo dos anos o desenvolvimento de projetos de prevenção com resultados muito positivos, sobretudo na redução de homicídios aqui no estado de Minas Gerais, e o maior desses programas, o mais destacado, certamente é o programa Fica Vivo, que nós temos hoje cerca de 30 e poucos núcleos, a maioria na região metropolitana de Belo Horizonte, e foram esses núcleos implantados em aglomerados, sobretudo, em que os índices de homicídios no começo desse processo eram elevadíssimos, e, felizmente, a instalação desse núcleo, que é um núcleo que tem uma vertente estritamente de investimento social, na verdade, voltado, sobretudo, para o jovem, para o incentivo à cultura, ao lazer, né, à convivência, à educação, possibilitou, então, que Minas Gerais reduzisse em cerca de 40% a 44% esses índices de homicídios em 8 anos, até o ano de 2011. Houve até a dificuldade financeira determinou, num certo momento, uma certa estagnação do desenvolvimento desses projetos, mas, felizmente, nós agora, num trabalho também de convencimento interno dentro do próprio Poder Executivo, estamos retomando esse processo com a implantação de mais 3 núcleos, no final do ano, 2 aqui em Belo Horizonte, 1 em Contagem, e no ano que vem de mais 8 núcleos, né? A maioria também na região metropolitana, mas alguns no interior, Uberlândia, Valadares. E esse processo é fundamental, até para que nós tenhamos, porque todos nós sabemos que simplesmente a repressão, por mais que tenhamos discurso de repressão qualificada e investimentos também, estritamente na ponta final da repressão, mas o processo de prevenção que esteja minimamente ligado à própria atuação das polícias, ele é fundamental. Aqui em Minas Gerais, além desses projetos que eu mencionei, que são gerenciados ou administrados pela Secretaria, as polícias em Minas Gerais possuem seus projetos que são também extremamente importantes e exitosos, como é o PROERD da Polícia Militar, voltado
com uma vertente educacional voltada ao jovem com relação à prevenção ao uso de entorpecentes, como é o projeto Mediar da Polícia Civil também, que é um projeto até que eu tenho insistido, que ele carece de uma dificuldade nos últimos anos de investimento e também de opção até política dentro da instituição da Polícia Civil, mas, pelo menos na minha avaliação, nós devemos fazer todo o esforço para que ele seja aprofundado, retomado e aprofundado, porque é um trabalho que, onde ele foi realizado pela Polícia Civil, onde ele é realizado com resultados excepcionais. E, finalmente, o papel da Defesa Social, da Secretaria, o mais complexo, mas também, na nossa avaliação, talvez o mais importante, que é a promoção da integração entre as polícias em Minas Gerais. Até esse formato ele é muito diferenciado, variando de estado para estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma Secretaria de Segurança, e o secretário de Segurança, hierarquicamente, é o chefe da Polícia Civil, porque é quem nomeia diretamente o chefe da polícia, é quem nomeia também o comandante-geral da Polícia Militar. Outros estados, como Minas, não. As instituições têm autonomia, são vinculadas hierarquicamente ao próprio governador do estado, e a Secretaria, na verdade, realiza um papel de interlocução, né, de fomento da possibilidade do trabalho conjugado, de interlocução entre as polícias e entre os bombeiros. E aqui também, o que nós temos vislumbrado, eu como elemento oriundo do Ministério Público, onde tem uma carreira de mais de 20 anos, temos vislumbrado também que é fundamental que as outras instituições que operam no sistema, a Defensoria Pública e, sobretudo, o Ministério Público e o Poder Judiciário, estejam um pouco mais solidários e próximos às instituições policiais e não se limitem, como vem fazendo de forma prioritária ainda hoje, se limitem simplesmente às atuações processuais, né? Nós temos feito um esforço enorme nesse processo que aqui em Minas Gerais, secretário, é denominado IGESP, e eu vislumbrei logo, primeiro, que assim, nós passamos a conduzir pessoalmente, porque parece que as chefias institucionais andavam muito distante desse processo, e isso acabou, na nossa avaliação, descredenciando muito, porque quando chegava na instância de decisão, nunca havia, né, aquele que deveria obrigatoriamente decidir, e havia muita reunião, discussão, exposição de gráficos e tudo, mas, infelizmente, decisões estavam escassas. Então, nós procuramos privilegiar a participação direta dos comandos nessas reuniões, mas também notamos, e já havia uma demanda colocada pelas polícias, no extremo distanciamento do Ministério Público e do Judiciário dessas discussões, que se mantêm muito distantes. Então, fizemos um esforço grande e agora, felizmente, temos conseguido, no caso do Ministério Público, há uma designação formal agora, o Estado é dividido em 18 regiões integradas de segurança pública, há uma designação formal de pelo menos um promotor de justiça para ser o responsável coordenador das articulações da instituição junto a cada uma das regiões. Nas nossas regiões mais complexas, como é a região metropolitana de Belo Horizonte, que é a que apresenta os piores números de crimes violentos, existem 6 promotores designados. E isso tem ajudado muito, inclusive para mitigar as dificuldades de convivência, que são naturais, né? Não há processo de crise, né? É muito difícil que isso ocorra, mas que, evidentemente, como no caso de Minas Gerais, a Polícia Militar e a Polícia Civil são instituições aqui centenárias, históricas, né? Evidente, cada instituição tem a sua peculiaridade, né? A sua tradição, e os desacertos eventualmente ocorrem. Então, eu entendo que a participação tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, dentre outras tantas importâncias, no mínimo para facilitar esse trabalho de articulação, é fundamental. E nós, felizmente, aos poucos temos conseguido, inclusive com o próprio Tribunal de Justiça, o desembargador presidente aqui tem sido bastante receptivo, temos conseguido a participação. Aqui o Tribunal de Justiça tem um projeto excepcional voltado a todas as áreas da defesa social, sobretudo aquelas mais espinhosas, que é o sistema de defesa, é o sistema penitenciário, as medidas socioeducativas para os adolescentes, que é um projeto denominado Programa Novos Rumos, que tem estado conosco permanentemente, realizando mutirões do Tribunal do Júri. Agora, senhor secretário, estamos fazendo aqui em conjunto um mutirão em Belo Horizonte, num prazo de 3, 4 meses, fora os próprios os júris que estavam sendo realizados no Tribunal do Júri, que são nos 2 tribunais de júri da capital,
estão sendo feitos 200 júris fora do cronograma normal. Então, esse foi, com toda a dificuldade que as instituições têm, a defensoria, né, até de custeio de diária, de tudo, nós conseguimos um esforço muito grande de todos e também do Tribunal de Justiça a realização desse mutirão, que além do efeito prático, tem um efeito pedagógico, evidentemente, muito grande, porque afasta um pouco a impunidade que todos sabemos que está na raiz dos nossos problemas também. Uma questão, e aqui eu também não posso deixar de me manifestar, porque eu fui informado ao chegar que houve não sei se esse equívoco na parte da manhã, numa manifestação do palestrante, que é um magistrado bastante honrado, mas que deve ter se equivocado, evidentemente, ou foi infeliz na sua fala, porque eu até comentava aqui lá fora, quando eu soube com o doutor Paulo e com os organizadores do evento, que esse tipo de colocação ela está totalmente associada à realidade das polícias hoje em dia. Ela não tem espaço, né? Ela não está no foco das preocupações do comando da Secretaria, do comando das polícias, porque ela vem há muitos anos sendo enfrentada de forma sistemática e de forma rotineira no âmbito das polícias, através dos instrumentos existentes, das corregedorias. Os nossos focos nós temos muitos problemas, esse não é um problema. Eu conduzo aqui a Secretaria há quase 8 meses, não enfrentei nenhum grande caso que tenha havido repercussão aqui em Minas Gerais com relação a abuso, violência, distorções de qualquer natureza, né? E olha que aqui nós temos 43 mil homens na ativa na Polícia Militar, quase 10 mil na Polícia Civil e mais o Corpo Bombeiro. Então, esse processo, eu conheço também a realidade de outros estados, tem estados que ainda têm um desenvolvimento das polícias em outro estágio, mas mesmo assim também nesses estados essas questões já estão num grau de enfrentamento em outra etapa, e às vezes essa colocação é um desconhecimento ou uma falta de vivência mesmo, ou um distanciamento provocado simplesmente pela atuação jurisdicional que está eventualmente limitada à atuação dentro dos processos e muito distante da realidade das instituições e, sobretudo, das demandas e das dificuldades das instituições. Então, essa posição não encontra qualquer abrigo na realidade fática das instituições policiais em Minas e, eu tenho certeza, na maioria dos estados. Bom, uma questão muito importante com relação ao sistema de defesa social, que eu entendo importante pontuar, que é a necessidade de cooperação entre a comunidade e todo o sistema de defesa social, sobretudo as polícias. Aqui mesmo em Belo Horizonte, nós estamos, nesse momento, vivenciando uma determinada situação que eu respeito profundamente, onde existe um foco, até premidos pela própria circunstância, e é o fato balizador de todo o sistema, mal ou bem, de todo o sistema de segurança pública nos estados, que é o índice que é utilizado pela Senasp, até para a liberação de recursos, etc., que é o índice de homicídios. Então, nós damos uma prioridade absoluta ao combate, à redução desses índices. Felizmente, mesmo com a dificuldade vivenciada entre nós, que é comum também aos demais estados, de reposição de efetivos, que tem havido um esforço grande, de investimentos, esses números estão contidos e até num certo processo de redução. Mas, eventualmente, determinados fatos ou casos trazem muita atenção, sobretudo da imprensa, e nós nos tornamos, de certa forma, reféns dessas situações, que eu respeito muito, e temos que também dar um foco, uma atenção especial, sob pena de todo o trabalho que estejamos fazendo, ele possa ser comprometido, porque senão as instituições vão permanentemente estar ali sangrando, né, em razão da pauta que está sendo estabelecida em um determinado momento, como é, por exemplo, esse momento aqui em Belo Horizonte, nós estamos tendo alguns casos um pouco mais sobressaídos, pelo menos na imprensa, de crimes contra o patrimônio, com violência em residências, e às vezes em residências localizadas em bairros mais nobres, e por isso chama atenção, mas que nós respeitamos, que embora os números caiam muito, estatisticamente, cerca de 20% no mesmo período do ano passado, mas que quando os casos concretos ocorrem, a repercussão é muito grande e é muito negativo para o sistema, porque às vezes o trabalho é muito intenso em outras áreas, em todas as áreas, mas esse fato, como aflora muito na imprensa,
ele piora muito a sensação de insegurança do cidadão, e é justo que assim seja. Então, também, essa situação é importante. Eu digo isso porque, então, para justificar a importância que é essa articulação com a comunidade. Esse trabalho, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, pelas especificidades da cidade, esse trabalho com a comunidade, em qualquer circunstância, é muito importante. Mas essa possibilidade de orientação das polícias, né, militar, civil, sobretudo as organizações dos moradores, as associações, ela se mostra fundamental. Então, nós agora, sobretudo nesse processo em que é necessário trabalhar, não só, isso aí está muito claro, nós temos conversado bastante isso aqui em Minas Gerais, com o governador, os próprios comandos da Polícia Civil e Militar, que é preciso trabalhar diuturnamente, não só para a redução dos números de crimes violentos, mas também para que tenhamos também uma possibilidade de manejar a sensação de insegurança do cidadão. E esse trabalho com a comunidade é fundamental. É a possibilidade de maior visibilidade da atuação das polícias, de proximidade física, né? Que, com o tempo também, pelas circunstâncias até materiais das polícias, esse trabalho diário, sobretudo da polícia ostensiva com o cidadão, ele, evidentemente, em todos os estados, ele vem naturalmente se perdendo, né? Com a existência cada vez de viaturas maiores, né? Então, é importante a gente não perder de vista isso, e esse trabalho de proximidade com as comunidades, nesse contexto, se mostra fundamental. Um tema que eu pautuei, já indo para o encerramento, até pelo tempo, são as metas do Executivo para a segurança pública aqui em Minas Gerais. Na verdade, todos que estão aqui, na sua grande maioria, integram as polícias militares, civil e as demais instituições subjacentes a essa atuação, têm participado desses processos nossos internos. Então, o que eu posso dizer das metas do Executivo para a segurança pública em Minas Gerais, e nesse contexto estamos à frente em conjunto, de forma muito solidária, com a chefia da Polícia Civil, o comando da Polícia Militar e o comando do Corpo de Bombeiros. Primeiro, é um trabalho árduo e intenso, que, com todas as dificuldades, de promover a readequação dos efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, inclusive, onde for necessário, ampliando o número de cargos existentes, criados por lei, que em algumas das instituições está muito aquém, está muito defasado. Tem, há alguns casos, 20 anos, né, em que não se maneja projeto de lei para ampliação de cargos. Então, houve, ao longo do tempo, infelizmente, às vezes, em uma ou outra instituição, uma certa omissão ou até negligência por parte de quem esteve gerindo as instituições, mas não nos cabe aqui,